Olá, muito boa tarde. Hoje vamos falar de sermões no minuto. Não se trata de nenhuma normativa para homilias, mas antes um livro de José Luís Nunes Martins e Pilar Sousa Lara. Já vamos ficar a saber do que se trata pelo seu autor, com quem vamos conversar após os temas da atualidade informativa que hoje destacamos. Este é o tempo. Foi em torno desta motivação que leigos de Portugal se encontraram em encontro nacional. Viseu foi o ponto de encontro para leigos procurarem marcas de esperança, de justiça e de paz neste tempo. O projeto da Conferência Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos tem por objetivo criar sinergias, aproximar vontades de transformar o cotidiano em que cada um se insere. Em comum, a mesma matriz para a vida de todos os dias, o cristianismo. Na minha opinião, é importante esse tipo de junção, esse tipo de união das pessoas para refletir, para andar em conjunto, para nos vermos, para nos aproximarmos. Eu acho que isso é muito importante, penso que sim. A partilha é fundamental. Ouvir outros nos diversos quadrantes da opinião. E é isso que eu venho fazer, venho ouvir. Estes encontros são muito importantes porque chamam a sociedade civil na intervenção e para a consciencialização dos valores e ver que vale a pena. Somos muitos, não é? E é nestas alturas que vemos que somos muitos e que remamos no mesmo sentido. É preciso momentos de comunhão, de partilha, porque realmente muitas vezes podemos estar cada um por seu lado e são estes momentos assim em que se pode realmente ter esta consciência da importância do laicado na Igreja, não é? E esse é o tema que motiva muitos debates. Este, no 4º Encontro Nacional de Leigos, quis colocar uma questão fundamental aos 600 participantes. Este ano de 2017, em particular, propomos que nos perguntemos que horizonte, que força, que possibilidade nos dá o cristianismo de ontem, de hoje e de sempre para viver o tempo presente nos espaços concretos e diversos da experiência e da realidade humana, que mesmo no drama da sua complexidade e das suas contradições está fecundada de mistério e de promessa. Uma pergunta que encontrou respostas em muitos âmbitos, nos vários setores onde se desenrola a experiência humana, tendo por fundamento motivações essenciais em torno da esperança, da justiça e da paz. Eu sinto que hoje a moeda mais importante é o tempo. Se eu perguntar o que é que mais faz falta às pessoas, todas me dizem tempo. Falta-me tempo para isto, não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo. E, portanto, este é o tempo de mostrar que o tempo tem valor, que há uma mensagem de esperança na mensagem cristã. Nós temos esperanças, mas precisamos de ter esperança, a esperança. Efetivamente, é muito redutor nós limitarmos a esperança do homem à sua dimensão apenas biológica, à sua durabilidade biológica. Até porque nós levamos no íntimo do nosso ser, na nossa consciência, um desejo profundo que nos supera. Dinâmicas que fazem acontecer também a justiça. Um tema em debate num dia de congresso e no concerto de Samuel Uria que o introduziu. Peraltado alternativo a aspirar o pó, mas com fascínio travestido de mulher de ló. Tenho futuro num post-it. O tempo é sempre o tempo em que nós podemos e devemos ter sempre essa vontade. E eu tenho o privilégio de ter uma profissão em que o que eu faço basicamente é pôr as minhas ideias ao dispor de quem tem paciência para me ouvir. Eu sou um privilegiado por causa disso e sendo privilegiado também percebo que existe um lado de responsabilidade que me obriga a falar sobre as coisas em que eu acredito, os valores em que eu acredito e de alguma maneira, quando estou a falar sobre aquilo em que eu acredito, também estou a propagar esses valores. E isso responsabiliza-me sobremaneira e eu espero que chegue às pessoas e que essa vontade de mudança também se faça sentir em mim e através das minhas palavras musicadas. No centro de todas as iniciativas do 4º Encontro Nacional de Leigos, também no ciclo de cinema que o antecedeu, debateu-se o papel dos leigos, um tema que não é de hoje, mas exige novas respostas para o presente.
Este encontro, em primeiro lugar, vale pelo encontro, não é? Pelo encontro dos diversos movimentos, das diversas obras, de diversas pessoas, de diversos leigos empenhados no mundo, não é? Primeiro é o valor do encontro. E segundo, criar esta consciência da missão batismal, do carisma batismal, não é? E do papel que o leigo tem, a vocação específica do leigo é, sobretudo, o mundo, não é? O mundo transformar as realidades, como diz o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, segundo Deus. Os leigos têm estado na penumbra, os leigos têm estado encobertos por culpa também dos padres, por culpa de uma igreja que tem baseado a sua ação, sobretudo na presença dos padres, e não é o projeto de Jesus, não é o projeto do Papa Francisco, não é de facto o sentir da Igreja. Por isso, fundamentar a ação da Igreja nos leigos é o caminho para o futuro e é o caminho para renovarmos toda esta sociedade. Em muitas circunstâncias, os leigos de Portugal estão desafiados a afirmar: este é o tempo, concretizando projetos de esperança, justiça e paz. Foi esse o convite do 4º Encontro Nacional de Leigos. Os cristãos devem ser coerentes com o Evangelho e não adaptar às conveniências de cada tempo. A opinião é de François Maillot no Encontro Nacional de Leigos. Este francês, historiador de ideias e ensaísta, veio a Viseu até ao Congresso Nacional de Leigos para falar do compromisso político que é pedido aos cristãos. Mas François Maillot dá-se conta que nem sempre os cristãos estão sintonizados com o pensamento do Papa ou mesmo com o Evangelho. Recorda os últimos anos em França e as posições assumidas durante a campanha eleitoral. Quelques mois plus tôt, j'avais été attristé devant l'accueil réservé par certains catholiques aux gestes prophétiques du pape François en faveur des plus pauvres et notamment des migrants. La profonde division des catholiques quant à la chose publique m'a profondément touché. Une telle division a laissé entrevoir une grande confusion sur ce que pouvait vouloir dire être chrétien en politique. Cela amène à deux questions redoutables. En premier lieu, l'appel du Christ à l'amour est-il de nature à modifier nos comportements politiques ou ceux-ci obéissent-ils à d'autres règles, cantonnant la foi au domaine de la vie privée? Este ensaísta recorda também alguma deriva de opiniões em temas fundamentais. Il en est de même pour le respect de la vie. Il est l'expression du magistère de l'Église issu du 5e commandement « Tu ne tueras point » et ne saurait être, comme l'accueil de l'étranger ou la préférence pour le pauvre, jugé par principe inapplicable. Allons au cœur de la terrible question de l'avortement. On ne peut décréter que, par principe, ce précepte ne s'applique pas, même à l'enfant d'une femme violée ou à un enfant lourdement handicapé. Pour un chrétien, la vie est un don de Dieu et toute vie est aussi valable, quelles que soient les conditions de la conception et quelle que soit la conformité de l'enfant aux codes sociaux. Mas François Maillot lembra que os princípios evangélicos são muito claros. Também não podemos ignorar que eles não são partilhados pelo conjunto da humanidade. Daí a questão: como pô-los em prática num mundo que lhes é por vezes hostil ou indiferente? E volta a exemplificar com a defesa da vida. Pourquoi ne pas créer en priorité les conditions d'accueil des femmes en difficulté? La politique n'est pas seulement focalisée dans le fonctionnement des institutions étatiques. Elle n'est pas seulement dans l'action de faire les lois ou de les faire appliquer. Créer au sein de la vie associative ou paroissiale les conditions de l'accueil des femmes enceintes relève bien du politique puisqu'il s'agit d'œuvrer pour le bien de la cité. On peut tirer le même fil dans tous les domaines, écologie, modification des habitudes de consommation. Chacun peut œuvrer a changer le monde. Este ensaísta lembra que o agir do cristão na política ou no mundo vai mais no sentido de ser um sinal de evangelho do que esgotar-se em querer configurar o mundo com as suas convicções. Certains aujourd'hui rêvent encore d'un retour à la chrétienté. Mais le christianisme, ce n'est pas que la chrétienté historique. Rêver au retour d'une chrétienté mythifiée, se construire un abri dans des communautés rassurantes,
à l'abri des dangers du monde, nous avons affaire à deux tentations jumelles qui, bien souvent, concernent en alternance la même personne. Or, le Christ n'a promis ni le triomphe temporel de l'Église, ni l'instauration d'un ordre chrétien, ni la tranquillité d'une vie chrétienne à l'habit du monde. La vie chrétienne n'est ni une route triomphale, ni un long fleuve tranquille. Nesta linha, François Maillot lembrou as palavras de Bento XVI perante o Parlamento de Westminster, quando afirmou que não se trata para os cristãos de impor as suas normas ou de querer, custe o que custar, dirigir a sociedade. Demasiadas vezes os cristãos querem que as leis sejam conformes à sua fé, aos seus princípios éticos. Fazem disso uma ardente obrigação, um dever moral. Um padre italiano e uma investigadora do universo falaram da esperança e da beleza neste Encontro Nacional de Leigos. Paolo Gallardi é um sacerdote italiano cujo trabalho pastoral tem passado pela prisão e pelo contacto com os reclusos. Foi perante eles que um dia colocou uma questão. Ragazzi, non sono molto giovani, ma in carcere si chiamano tutti ragazzi. Vi posso fare una domanda? Voi cosa pensate della speranza? Che cos'è per voi? Si è fatto un attimo di silenzio. Il primo a rispondere è stato Giuseppe. Io credo che la speranza sia la libertà. Gianluca poi ha aggiunto: per noi la speranza è il caffè della mattina. É quello que te spinge a andar avanti. A esperança que no contexto prisional é o desejo compreensível pela liberdade. Também não perde esta dimensão se passarmos para o cotidiano da vida. È evidente che l'umanità sperimenta quotidianamente la condizione di schiavitù. Chi può dire di essere totalmente libero? Non siamo in fondo tutti schiavi in questo mondo e viviamo in attesa di una liberazione. L'uomo è schiavo della sua solitudine fino a quando non giunge a scoprirsi pienamente figlio. Siamo dei detenuti nel carcere della nostra individualità egoistica. E se non avessimo delle catene, non esisterebbe nemmeno la speranza. Marisa March, norte-americana, é uma investigadora que estuda as estrelas e o universo. Esta investigadora em cosmologia supernova reconhece que uma das partes favoritas do seu trabalho é fazer observação num telescópio no Chile. É aí que percebe a beleza do universo. When we stand on the mountain where the telescope is, looking deep into the night sky, it's like standing on the shore of the beach, looking out into the distance. At the telescope, we're standing on the shore of the universe, and we're looking deep into the universe to see what's out there. We're looking into its depths. When we look into the universe, we can see its beauty, and we can feel that our hearts and our minds are raised to God. And we can say with the psalmist, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows forth the work of his hands. A esperança que trazemos em nós foi o tema que enquadrou este painel no Encontro Nacional de Leigos. Agência.eclésia.pt é este o portal informativo da Igreja Católica, onde encontra o essencial da atualidade religiosa. Olhamos agora Sermões no Minuto, um livro com apresentação marcada para o próximo sábado e que aqui antecipamos com um dos seus autores, José Luís Nunes Martins. Boa tarde, obrigado por estar connosco. Que livro é este que nos fala de Sermões no Minuto? É um livro que é um conjunto de 60 textos, que cada um deles depois tem uma meditação, que pode ser chamada uma oração, e uma ilustração. São reflexões feitas a partir das leituras de cada domingo da Igreja Católica, que se lêem em cada domingo e também nos dias santos. Mas a verdade é que, apesar de terem essa raiz, ou apesar de terem esse pretexto, pretendem uma coisa completamente diferente do normal, que é chegar a toda a gente,
independentemente se é católico ou não é católico, se é cristão ou não é cristão. A verdade é que alguns dos mistérios da nossa existência, algumas das nossas preocupações mais íntimas são completamente universais. E aquilo que nós nos arriscámos a fazer neste livro foi pensá-las, partilhar um pouco das nossas inquietações para que o leitor não se sinta sozinho a deparar-se com alguns dos mistérios da existência. Este Sermões no Minuto acerta ao passo com o ritmo dos dias que correm? As pessoas não têm muito tempo? Sim. Também é verdade, mas a verdade é que há muita gente, cada vez que fala, quanto mais fala, mais mente, e portanto é muito difícil encontrar coisas para dizer como deve ser, e portanto 1 minuto às vezes chega e sobra para isso. Mas também é verdade que hoje se lê cada vez menos e há a lógica do hipertexto, que é eu a meio do texto salto para outro texto. E é assim com a nossa juventude em termos de trabalho, é assim também connosco, com o comando de televisão a passar o zapping, não é? E cada vez temos menos capacidade do compromisso, da fidelidade. Mas aqui quer-me parecer que tem mais força a vertente para dizer qualquer coisa como deve ser, se calhar poucas palavras bastam. Olhando assim muito rapidamente o índice, temos temas de reflexões. Por exemplo, o que me dá força, nunca nada é assim, não há verdades, só há uma verdade, a vida é um sopro, queres ser melhor do que és. São aquelas pequenas interrogações ou inquietações que perpassam pelo nosso dia-a-dia, que são comuns a muita gente, quase todos nos cruzamos com estas dúvidas, e daí também a necessidade de responder um pouco a estas questões, que ao fim e ao cabo são as que as pessoas colocam. E a resposta não foi dada por mim, nem pela Pilar, nem pelo António Maria, que fez as ilustrações, que são absolutamente magníficas. A resposta é dada pelos Evangelhos e pela nossa vida, quando pensada com profundidade e com simplicidade. Se nós tirarmos tudo o que não presta e ficarmos apenas com o essencial, se calhar as coisas, a luz manifesta-se. Tem muito pó em cima e às tantas achamos que estamos no escuro porque não há luz, quando na verdade o que temos é enchido de poeira, é enchido de mantas e de coisas que pretendem diferenciar-nos, mas que na verdade apenas nos tapam a luz. A resposta às nossas inquietações é dada muitas vezes por aquilo que ou está nos Evangelhos, ou nas leituras, ou no fundo de nós. Eu acho que não há ninguém que seja capaz de contrapor claramente uma tese forte que conteste que é o amor que é pelo amor que vamos conseguir ser felizes. É difícil contrapor isto. Agora, se eu disser que Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha, disse isto, bem, depois haverá alguém que diz que nessa outra pode haver uma outra leitura dessas palavras, depois vamos ao texto em aramaico, depois vamos... E às tantas perdemos-nos, quer dizer, é ou não é a amar? Eu gosto mais de dar ou de receber? Onde é que eu me sinto mais feliz, não é? Se eu vou ter com um sem-abrigo e lhe dou um prato de sopa, qual destes dois é que eu quero ser? Quem vai dar o prato de sopa e tem a alegria de ajudar o irmão? Ou eu quero estar cheio de fome e ter o prazer enorme de provar uma sopa quente que alguém me vem trazer? É disto que estamos a falar, não estamos a falar... E a razão dos Sermões no Minuto é um bocadinho esta, é porque há muitos cristãos e muitos católicos que julgam que a verdade das suas palavras vem da sua fé nos mensageiros e nos emissores das palavras. As palavras valem por si. As palavras valem absolutamente por si. Com esta referência aos Evangelhos, esta proximidade da reflexão ao texto dos Evangelhos, acaba por ser também uma ponte, este livro ser uma ponte, também um mecanismo para, quem sabe, levar o leitor, caso queira, a descobrir e a ler os próprios Evangelhos? Sim, essa é uma provocação, não é? Isso é uma ideia boa. Mas ele também está pensado para que o crente, o católico, o ofereça a alguém que não é crente como forma de lhe mostrar que, afinal, o que nós dizemos na Igreja não é uma tontice e não é baseado em autoridades à maneira da Idade Média, onde todas as afirmações tinham que ser sustentadas por alguém mais sábio que nós, que as tivesse dito antes de nós. É também um livro, digamos, para todas as idades.
todos se identificam e acompanham facilmente as reflexões que aqui são sugeridas? Eu gostaria de pensar que sim, mas talvez pela verdade que elas trazem, quer eu, quer a Pilar, já não somos tão jovens quanto gostávamos, mas a verdade é que é uma reflexão que é exigente, não é? Queres ser melhor do que tu, é preciso alguma humildade para aceitar o pretexto, e talvez os mais jovens, talvez por falta de experiência de vida, ou se calhar por miopia intelectual minha, não estou a reconhecer-lhes essa capacidade. Eu só muito tarde, talvez seja eu a generalizar a minha experiência, eu só muito tarde é que fui percebendo, fui-me dando conta de algumas dessas verdades. O que é que me move para a frente? Como é que eu ultrapasso as barreiras da minha existência? Tudo isto são o que aí está escrito, quer nas minhas reflexões, quer nas orações da Pilar, são experiências fundas de alguns anos acumuladas. Não sei se chegará a gente jovem que as pode ler de uma forma, se calhar, diferente, mas assim que nós produzimos um livro, imediatamente ele nos ultrapassa e passa a viver por si. Mas desde logo este exercício de parar um minuto para refletir é logo desafiante para a sociedade em que estamos. Sim, a verdade é que o desafio é ler num minuto. E depois o que eu gostava era que as pessoas ficassem a pensar muito tempo. Mas se ficarem a pensar só mesmo um minuto, ou se lerem só, já é um bom começo. José Luís Nunes Martins, agradeço o facto de ter estado hoje aqui connosco e estaremos atentos a este livro e oxalá as pessoas que nos veem, nos escutam, também o descubram e o meditem. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. São Sermões no Minuto, 60 pequenos textos para grandes reflexões. A terminar, recordo que mais logo pode ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, quando forem 22h45, é na Antena 1. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.